vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Eu sou o Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta aqui é mais uma live de desenvolvimento pessoal e nós estamos aqui para transbordar um conteúdo muito top para você, falando hoje sobre propósito. Isso, o tema da live de hoje é Descobrindo e Vivendo com Propósito. Valdomiro Colita, bom dia, seja muito bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje o tema é muito forte. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Estamos falando hoje sobre propósito. Descobrir, e viver também com o propósito é uma coisa muito importante. Nos dias atuais, muitas pessoas estão buscando direcionamento, buscando entender, buscando saber qual que é o seu propósito. E eu já começo perguntando para você, você já sabe qual é o seu propósito ou quais são os seus propósitos? Já deixa no comentário aí, porque hoje nós vamos embarcar numa jornada profunda para explorar o propósito de vida. Hoje nós vamos nos aprofundar em como descobrir e viver de acordo com o nosso propósito e como que isso pode trazer uma transformação profunda e duradoura para a nossa vida. Então fica aí, porque tem muita informação importante aqui sobre propósito que eu quero transbordar com você. Antes disso, vou apertar esse aviãozinho aqui, vou chamar as pessoas, já avisar que nós estamos ao vivo, trazendo aqui algumas informações importantíssimas sobre propósito. Bora lá? Bora pra cima? O dia está apenas começando. Eu fico muito feliz em ter vocês por aqui. Estamos começando mais uma live aqui no nosso New Coffee. Bora pra cima então, porque tem muita coisa boa para acontecer no dia de hoje. Desejo um dia de paz e prosperidade para você aí. Que Deus possa abençoar grandemente tudo o que você está fazendo. Compartilha aí, vai, coloca esse dedo aqui no botão de compartilhar e manda para mais pessoas. Chama o pessoal para vir para cá. Vamos falar sobre propósito hoje. Propósito. Bora lá? Compartilhado aqui. Começando mais uma live. Prepara o seu café. Prepara o seu papel, prepara a sua caneta para as informações que vão ser passadas hoje. Porque na live de hoje nós vamos explorar 7 tópicos com profundidade. A gente vai compartilhar alguns insights aqui e algumas inspirações e dar passos concretos em direção a uma vida com propósito e um significado genuíno. Aliás, o chat aqui está aberto para você compartilhar também tudo aquilo que você entende, tudo aquilo que você sabe. O seu comentário é muito importante e muito relevante para as coisas que a gente está fazendo aqui, tá? Estou ajustando minha câmera aqui. Isso. Então é muito importante você contribuir aí, porque é o nosso bate-papo aqui, né? Então, propósito, sempre é gostoso falar disso, porém, a gente tem muitas dúvidas em relação ao nosso propósito muitas vezes, né? Eu vou te dar 7 passos aqui para você descobrir e viver com propósito. Então, algumas perguntas precisam ser feitas para nós mesmos, para que a gente possa entender sobre propósito, para que nós possamos caminhar conforme o nosso propósito também. Por quê? O que acontece? Quando nós não temos um propósito, nós não temos uma direção, ok? Se eu não tenho um propósito, eu não tenho uma direção. Mas para eu saber qual que é a direção, qual que é o propósito, eu preciso entender o que é o propósito. Aline, bom dia, seja bem-vinda. Eu preciso entender, eu preciso definir o que é isso. Eu preciso saber o que é propósito. O propósito é uma razão central para a existência, ou é uma razão para a sua existência, indo além dos objetivos imediatos. Então nós temos os nossos objetivos imediatos, mas nós temos algo maior, que é o propósito. É a razão pelo qual você está fazendo aquilo, é a razão pelo qual você acorda todos os dias, é a razão pela qual você se movimenta, é a razão pelo qual você está buscando esses objetivos que você está buscando agora. Então é algo maior, é algo que te move, é algo que faz com que você
trabalhe, faz com que você cresça, faz com que você desenvolva para cumprir aquele objetivo maior. Como que você define o propósito? Como que você entende? Coloca aqui nos comentários para mim. Como que você entende o propósito? Como que você define essa palavra propósito? Qual que é o significado de propósito para você? Coloca aqui, contribui aqui com a gente sobre a definição de propósito. Qual que é o teu ponto de vista em relação ao propósito? Porque para mim, se eu não tiver um propósito, se eu não tiver algo maior no qual eu estou buscando, se eu não tiver esse direcionamento, se eu não tiver esse norte, não adianta eu me esforçar. Não adianta eu querer sair do lugar, não adianta eu querer crescer, não adianta eu querer buscar informação, não adianta eu querer me conectar com outras pessoas, não adianta eu querer estudar, eu querer sabedoria, não adianta eu querer as coisas que eu estou buscando, se eu não sei para onde eu vou levar todas essas informações ou para onde essas informações vão me levar. Porque a vida seria muito vago sem um propósito. Mas para eu entender o propósito, eu também preciso entender que eu tenho uma identidade. Não consigo entender o meu propósito sem entender a minha identidade, o porquê eu fui criado, quem eu sou. Então coloca aqui, a tua contribuição vai ser bem importante nessa definição de propósito. Nós vamos definir aqui o que é propósito. Eu quero pegar a sua contribuição e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bora lá. Coloca aí seu comentário. O que é propósito para você? O dicionário diz que propósito é a intenção de fazer algo, ou um projeto, ou um desígnio. É aquilo que se busca alcançar. É um objetivo, como eu disse, maior, finalidade, intuito, e nós precisamos ter para a vida. Aliás, quando nós não temos um propósito, nós acabamos vagando. Quando nós não temos um propósito, nós não temos vontade de crescer, nós não temos vontade de desenvolver. Quando nós não temos um propósito, nós acabamos sem direção na nossa vida. As coisas ficam muito vagas quando você não tem um propósito. Propósito é você se dispor a fazer algo que realmente faz sentido para você. Como nós lemos na definição que o dicionário traz aqui, é a intenção de fazer algo. É um projeto, e esse projeto é algo maior, é algo que muitas vezes não vai envolver só você. Aliás, o propósito, ele envolve impactar outras pessoas. Não existe propósito sem impactar outras pessoas. Como assim eu impactar outras pessoas? Tudo que você faz, tudo que está relacionado ao seu propósito, envolve ajudar outras pessoas. Envolve a fazer algo por outros. Não existe propósito para a vontade própria. Não existe propósito para benefício próprio. O propósito envolve impactar e ajudar outras pessoas na sua vida. Tá? Então tenha claro essa definição. O primeiro passo, a primeira lição... Oi Ana, bom dia. A primeira lição, o primeiro passo importante aí nesse processo de descobrimento, de descobrir e viver com propósito, é você entender a importância do propósito na sua vida. Mas para entender a importância do propósito na sua vida, você precisa definir isso, entender, saber o que significa essa palavra propósito, que está na boca de muitas pessoas e falando que está vivendo conforme o propósito, ou que Deus não une pessoas, mas une propósitos. Mas e se ela não sabe qual que é o propósito dela? Como que ela sabe que Deus está unindo propósitos? Não é verdade? Se ela não sabe qual que é o propósito dela, como que ela pode dizer que Deus está unindo propósitos quando ela se conecta com outra pessoa? Fica muito vago, eu preciso entender, eu preciso falar sobre isso. São assuntos que nós precisamos comentar. Esses assuntos precisam estar aí nas rodinhas de conversa. Esses assuntos precisam estar nas nossas famílias. Jossane, bom dia. Seja bem-vinda. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos entender, nós precisamos compreender o nosso propósito. E eu vejo muitas pessoas já andando de acordo com o seu propósito, fazendo coisas importantes e mesmo assim não está claro, mesmo assim ainda não está definido o que é o propósito. Porque é algo muito complexo, não é algo simples, não é algo tão simples assim para a gente poder
falar assim, não, realmente esse é o meu propósito. Muitas vezes eu preciso entrar e mergulhar num processo de autodescoberta, de autoconhecimento, para poder entender realmente quem eu sou, quais são as minhas habilidades, quais são os dons colocados nas minhas mãos, qual é o meu chamado realmente, o que eu gosto de fazer, e aí eu começo a cumprir o meu propósito, porque o propósito é algo maior, é um objetivo maior que eu tenho para alcançar, que vai me beneficiar sim, mas para me beneficiar vai beneficiar outras pessoas, então envolve outras pessoas. E aí você pode ter vários propósitos em várias áreas da sua vida, mas sempre vai existir um propósito maior. Sempre vai existir algo maior para aquele que você foi chamado para cumprir, para aquele que está direcionando você, né, nesse processo. Então, propósito é a razão central para a sua existência, indo além de objetivos imediatos para abordar a razão mais profunda de ser. E para isso tem um impacto na satisfação pessoal. Viver com propósito está associado a um maior bem-estar psicológico, sendo de realização e menor possibilidade de se sentir perdido ou vazio. Então, o propósito te dá um direcionamento. Presta atenção nisso. O propósito te direciona. O propósito te coloca no caminho. O propósito faz com que você entenda que a sua vida faz sentido, que a sua vida não é vaga, que a sua vida não é trabalhar, pagar conta, ir para casa e o outro dia trabalhar de novo e ficar nesse ciclo. A sua vida tem sentido. E você precisa encontrar o sentido da sua vida. E o sentido da sua vida está no seu propósito, naquilo que você precisa fazer, naquilo que você foi capacitado, nas habilidades que você recebeu, nos dons que você recebeu, para fazer algo não só para você, mas que possa impactar outras pessoas. Quando você começa a ter essa definição, o caminho começa a clarear. As portas começam a se abrir e você começa a andar na direção daquilo que faz sentido para você. Andar na direção que faz sentido para você faz com que você comece a cumprir os seus propósitos ou o seu propósito maior. Porque dentro desse processo vai aparecendo muitas outras coisas que vão impactando a sua satisfação pessoal e não tem problema nisso. Não tem problema nisso. Mas o propósito maior vai fazer com que essa satisfação pessoal impacte outras pessoas, que você alcance outras pessoas, que você transforme outras pessoas, que você ajude outras pessoas com aquilo que você faz. Então, você, eu, cada um de nós recebeu dons, recebeu habilidades para usar essas habilidades para abençoar outras pessoas, para impactar outras pessoas, para beneficiar outras pessoas. Isso que você recebeu é algo incrível. É individual, é pessoal, é intransferível. Você não transfere o seu dom. Você pode até ensinar outras pessoas, mas se ela também não for capacitada por essas habilidades, esse dom não vai aflorar, ou ela não vai usar esse dom para poder cumprir o propósito dela. E aí eu preciso entender esse direcionamento. Eu preciso parar muitas vezes e conectar com algumas pessoas, eu preciso parar muitas vezes e estudar, eu preciso parar muitas vezes e refletir sobre aquilo que eu estou fazendo, se me gera uma satisfação, se me gera uma realização pessoal, e aí eu vou entendendo a importância do propósito na minha vida. Porque o propósito vai me dar um direcionamento. Talvez a sua vida hoje esteja meio bagunçada. Não sei nem se existe meio bagunçada, né? Mas talvez a sua vida esteja bagunçada. Talvez a sua vida hoje está muito sem sentido. Talvez você não saiba o que você quer da sua vida. E é justamente porque você não ajustou isso, porque você não entendeu a importância de ter um propósito. E aí você vai precisar parar e ajustar isso, entender que você tem um propósito, qual é o seu propósito e começar a dar importância para esse propósito, porque aí você começa a caminhar na direção do seu propósito. Aí você começa a ajustar algumas coisas. Então esse é o primeiro passo. A importância do propósito, entender a importância do propósito de vida e que todos nós precisamos ter um propósito de vida. Porque aquele que está perdido, aquele que não tem uma direção, ele está fadado ao fracasso. Ele está fadado a fazer coisas erradas.
E as pessoas que fazem coisas erradas é porque não entenderam muito bem o seu propósito. Ou não entenderam nada do seu propósito. E aí ela precisa buscar um direcionamento. E só consegue sair do erro, só consegue sair da falha, só consegue mudar a vida, só consegue mudar a trajetória aquele que entendeu o seu propósito. Aquele que deu importância para isso e ajustou esse recurso. Ajustou essa rota para ficar no caminho, para ficar na direção. E todos nós temos um propósito. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito. Todos nós temos um propósito na nossa vida. E eu preciso buscar isso. Eu preciso buscar esse direcionamento. Eu preciso buscar esse caminho. Porque é isso que vai ajustar tudo isso. Isso que vai me colocar no caminho certo. O segundo ponto aqui é o autoconhecimento e valores fundamentais. Eu até falei um pouco sobre isso no tópico anterior. A jornada interna da descoberta é um ponto importante, tá? O autoconhecimento envolve reflexão profunda sobre as suas expertises, sobre as suas habilidades, sobre as suas crenças, sobre os seus desejos e também sobre a sua personalidade para identificar padrões e direcionar a sua busca pelo seu propósito. Então eu preciso mergulhar num processo de autoconhecimento. Eu preciso me envolver nessas reflexões aí. De quais são as minhas habilidades, quais são os dons que foram me dados. O que eu gosto de fazer. O que eu desenvolvo com facilidade, o que me traz paixão. O propósito está ligado a isso, a você acordar todos os dias e sentir prazer na sua vida. E sentir prazer nas coisas que você está fazendo. E sentir prazer nas pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão sendo ajudadas por aquilo que você faz. As pessoas que estão sendo impactadas pelas suas habilidades, pelas suas capacidades. Eu estou aqui falando com você porque eu entendi o meu propósito. Porque tem dias que eu não quero estar aqui. Tem dia que eu não quero abrir a live. Tem dia que eu não quero trazer o conteúdo, mas eu entendo qual é o meu propósito. E eu preciso cumprir o meu propósito, eu não posso negar as minhas habilidades. Então, se eu tenho facilidade de comunicação, se eu entendi o meu propósito e o que eu estou fazendo aqui está ligado ao meu propósito, eu preciso continuar fazendo. Eu preciso fazer aquilo que está dentro do meu propósito, aquilo que está dentro das minhas habilidades. Porque isso vai provocar um maior desenvolvimento nas minhas habilidades. Usar as minhas habilidades vai provocar um melhor desenvolvimento. E desenvolver as minhas habilidades vai abrir outras portas. Como já tem acontecido. Através daquilo que eu faço, portas sendo abertas, conectando propósito com o propósito de outras pessoas, ajudando outras pessoas a cumprirem o seu propósito e também fazendo com que eu alcance os meus objetivos de forma mais clara e de forma mais objetiva. Mas por quê? Porque eu entrei num processo de autoconhecimento, porque eu entendi os meus valores. Eu entendi os meus valores. Eu entendi o que eu preciso fazer, eu entendi as minhas habilidades e eu estou usando as minhas habilidades para conquistar os meus objetivos e também para alcançar o meu propósito. A Aline falou aqui, ó, o propósito é ajudar as pessoas, a direção, autoconhecimento e transbordo. Tudo que você faz, né, dentro das suas habilidades, dentro dos dons que você recebeu, você direciona isso e você vai impactando outras pessoas, como a Aline falou aqui. E isso é você começar a cumprir o seu propósito, isso é você começar a andar conforme o seu propósito. Talvez você não tenha a facilidade de abrir uma live, talvez você não tenha uma facilidade de mentorar pessoas como eu, como a Aline que está aí. Mas aquilo que você faz, aquilo que é a sua habilidade, aquele dom que você recebeu, ele precisa ser usado para beneficiar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para que essas pessoas também encontrem os seus propósitos, para que essas pessoas também caminhem, para que essas pessoas também saiam do lugar. O Valdomiro falou aqui, ó, entendo que o propósito, quando definido, ele torna a causa que me fará viver e criar outros propósitos todos ligados ao chamado específico e que o Espírito Santo me guia. Meu maior prazer é agradar e adorar, com certeza ele vai terminar ali, e adorar a Deus. Exatamente. Quando você entende o seu propósito, quando você define o seu propósito, isso se transforma numa causa.
para você começar a viver uma vida intensa, uma vida que faça sentido, uma vida com direcionamento. Viver uma vida com propósito é viver uma vida satisfatória. Não quer dizer que você não vai ter problemas, não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Não quer dizer que que vai chegar um momento que parece que você não está vivendo conforme o seu propósito. Mas são etapas, são fases que vão fazer você se fortalecer, são fases que vão fazer você amadurecer. E quando você sabe o que você quer da sua vida, quando você sabe qual é o seu propósito, você vai caminhando de acordo com o seu propósito e você vai superando essas barreiras, você vai superando as dificuldades e nesse processo você vai ajudando outras pessoas. Viver com propósito vai impactar outras pessoas. Olha só. Quando você vive de acordo com seus valores fundamentais, com seus propósitos, as ações diárias se tornam significativas e alinhadas com o seu verdadeiro eu. Com o seu verdadeiro eu. Olha que interessante. A vida faz mais sentido quando você encontra e quando você começa a viver com propósito. Todos nós precisamos de propósito. Uma coisa que eu falo sempre aqui, e vou continuar falando porque faz muito sentido, é que se você parar para analisar, toda empresa que quer crescer, toda empresa que está fortalecida, ela vai ter missão, visão, valores e propósito. Você pode chegar numa empresa, geralmente vai estar estampado lá, nossa missão, nossos valores, nosso propósito. As empresas têm o seu propósito definido, elas entenderam o que a empresa precisa fazer e o que ela quer alcançar. E aí ela encontra esse propósito. O porquê ela foi criada. A empresa, presta atenção no que eu estou falando aqui, que vai virar a chave para você. A empresa, ela é criada para cumprir um propósito. A empresa, estamos falando de empresa, CNPJ. A empresa foi criada para cumprir um propósito. E está definido ali o propósito. Está definida a sua missão, está definida a sua visão, está definido os seus valores. Porque a empresa que não tem missão, visão, valores e propósito, ela está fadada ao fracasso. Ela não sabe para onde vai. A empresa. Ei, você é uma empresa. A empresa foi baseada nas pessoas. E se a empresa foi baseada nas pessoas e ela buscou esse direcionamento, é porque você também precisa desse direcionamento. Você precisa, de repente, parar e definir a sua missão, os seus valores, a sua visão e seus propósitos, porque é onde você quer chegar. É onde faz sentido para você. Então você é o principal responsável por isso. E se você não definir isso, o caminho vai ficar muito escuro. Você vai começar a caminhar numa direção que não é favorável para você, que não vai te trazer benefício. Você vai caminhar numa direção em que você vai ter dificuldade, porque você não está caminhando de acordo com o seu propósito. Mergulhar no processo de autoconhecimento vai fazer você descobrir os seus valores, vai fazer você descobrir as suas habilidades, vai fazer você descobrir que as suas experiências vividas te colocam no caminho, te colocam na direção. Então, começa a buscar isso, começa a mergulhar no processo de autoconhecimento. É o segundo passo para você descobrir e viver com o propósito. É autoconhecimento. O terceiro tópico, o terceiro passo, o terceiro ponto para você descobrir e viver com propósito é identificar as paixões e talentos únicos. Como assim, Nil? Como assim identificar paixões e talentos únicos? Tem coisas que você faz muito bem. Tem dons, tem habilidades que foram confiadas para você. E tem coisas que talvez você ainda não descobriu que você faz. As minhas habilidades de escritas eu fui descobrir há pouco tempo atrás. Eu não achava que eu era capaz de escrever um livro. Eu não achava que eu era capaz de vir aqui falar com você. Eu não achava que eu era capaz de palestrar num palco. Eu não achava que eu era capaz de mentorar outras pessoas. Eu fui descobrindo isso. Dons e talentos, eles podem ser descobertos no meio do caminho, mas de acordo com o que você se movimenta. Se você ficar parado, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas quando você se movimenta, você começa a descobrir novas habilidades. E você precisa testar isso.
Você precisa arriscar mais, você precisa fazer mais, você precisa buscar mais. Então, se aprimore, busque coisas que você gosta ou que você gostaria de fazer e que faça. Domine sobre elas, governe sobre elas. Pode ser pequenas coisas, podem ser pequenos detalhes, mas coisas que você não fez. Desenvolva essa habilidade, desenvolva outras habilidades, começa a colocar, daqui a pouco você vai descobrir coisas que você nem imaginava que você poderia fazer. Mas por quê? Porque você está vivendo uma vida com propósito, uma vida intensa, uma vida que realmente faz sentido. Então, explore os seus interesses pessoais. Ao analisar o que faz sentido, o que faz sentir-se mais envolvido e energizado, você pode encontrar pistas do seu propósito oculto. Às vezes fica muito difícil a pessoa entender qual que é o seu propósito, mas ela não arrisca fazer outras coisas. Ela não arrisca descobrir novos. Não está aberto a novos talentos e novas habilidades. Você precisa, e eu descobri essa palavra hoje, né? Nurturar talentos e habilidades. Nurturar. O que é nurturar? Nurturar é você nutrir. É você preparar o ambiente para aquilo que você deseja ou para aquilo que você almeja alcançar. Então, desenvolver seus talentos não apenas proporciona um senso de realização, mas também aumenta a sua capacidade de fazer uma contribuição significativa. Olha só, você precisa entender que aquilo que você faz contribui com outras pessoas. Aquilo que você faz alcança outras pessoas de uma forma ou de outra. Talvez o que você precisa é intensificar mais isso, ou talvez você não gosta do que você faça. Se você não gosta daquilo que você faz, com certeza você não está cumprindo o seu propósito. Você está ali por interesse financeiro ou para agradar alguém. Se você não faz aquilo que você gosta, é porque você está lá ou por interesse financeiro ou para agradar alguém. Está na hora de você dar uma virada na sua vida. Está na hora de você encontrar o que você quer, o que você gosta, o que te satisfaz. Fazer uma transição de carreira, mudar o foco, mudar a direção, porque a melhor coisa que tem na sua vida é você fazer aquilo que você gosta, é fazer aquilo que você foi capacitado, é fazer aquilo que foi ofertado para você como dom, como habilidade. Então não adianta você querer fazer coisas que você não tem habilidade, coisas que você não gosta de fazer, porque não vai te levar a lugar nenhum, porque você está indo contra o seu propósito. Então encontre, identifique as suas paixões, identifique os seus talentos únicos, aquilo que só você faz e você faz muito bem. Pode ter outras pessoas que façam aquilo que você faz, mas você faz muito bem, você faz com amor, você faz com carinho, você é o melhor naquilo que você faz. Explore isso. Fala nisso, bom dia. Explore isso, mergulhe nisso, faça bem feito, se entregue nisso, se dedique a isso. Ajude outras pessoas com aquilo que você faz. Proporcione alegria, proporcione prazer para outras pessoas com aquilo que você faz. Isso é viver com propósito. É se entregar, é se dedicar todos os dias àquilo que foi, aquela habilidade, aquela competência que foi confiada a você, aqueles dons, aqueles talentos que Deus colocou nas suas mãos. Então faça aquilo e beneficie outras pessoas, ajude outras pessoas com isso. Isso é viver com propósito. É ter alegria, ter prazer nas coisas que você faz. Porque quando você não tem alegria, quando você não tem prazer nas coisas que você faz, a vida perde sentido. A vida perde sentido. Então, por mais que as pessoas não entendam o que você está fazendo, por mais que as pessoas não se agradem com aquilo que você está fazendo, por mais que as pessoas te critiquem diante daquilo que você está fazendo, se você está convicto, se está dentro das suas habilidades, se te traz prazer, se te traz alegria, continue fazendo, mesmo que ninguém acredite em você. Porque quando você alcançar os seus objetivos, quando você chegar lá, quando você conseguir realizações pessoais com aquilo que você está fazendo, as pessoas vão falar para você: eu sempre acreditei em você, eu sabia que você ia conseguir. Mas em muitos momentos você vai se sentir sozinho. Em muitos momentos as pessoas não vão estar do seu lado. Em muitos momentos você não vai ter para quem pedir ajuda e você vai ter que encontrar uma forma de sobressair. Você vai ter que arrumar uma forma de continuar vivo, de continuar caminhando, de continuar indo na direção daquilo que faz sentido para você, daquilo que te dá prazer, daquilo que te dá alegria. Isso é viver com propósito. Isso é viver com propósito. É superar os desafios todos os dias.
é superar as adversidades, é superar as energias contrárias, a pressão contrária. E você vai ter que ser resiliente para isso. O que é ser resiliente? É ter a capacidade de balançar, é ter a capacidade de cair e levantar novamente e continuar na direção que faz sentido. Viver com propósito não é uma coisa simples. Viver com propósito não é uma coisa muitas vezes prazerosa, porque você vai ter que superar alguns espinhos no meio do caminho. Porque muitas vezes você vai ter que passar por algumas depressões. Muitas vezes você vai ter que passar por alguns picos. Você vai ter que escalar. Você vai ter que descer e subir novamente. Porque alguns buracos estão no meio do caminho. Viver com propósito te traz alegria naquilo que você faz, sim. Mas existem barreiras, existem obstáculos. E você precisa vencer cada um deles para continuar na direção do seu propósito. O propósito de Deus é que todos sejam reinantes e iguais a Jesus no que ele faz. Esse é o significado de ser cristão, né? De ser um pequeno Cristo. De viver o estilo de vida que Jesus deixou ou que ele pregou. Isso sem religiosidade, né? É viver conforme Cristo viveu. Viver conforme a verdade, viver conforme a palavra. E nesse caminho tem obstáculos. Então o terceiro ponto é você identificar as suas paixões, seus talentos únicos e começar a desenvolver eles. E se você ainda não encontrou, comece a fazer coisas diferentes, comece a provar coisas diferentes. Comece a testar coisas diferentes. Aprenda coisas novas. Coloque um objetivo aí para você aprender coisas novas, uma vez por semana, uma vez por mês. Arrisque-se mais, faça mais. Esses dias o Valdomiro lançou de paraquedas aí. Sensação, viver momentos, desfrutar de coisas novas, entender o que realmente faz sentido. A vida é tão curta, passa tão rápida. E às vezes você ainda está buscando entender qual que é o seu propósito. Começa a andar, começa a fazer, começa a testar coisas novas. Você vai descobrir coisas que você gosta de fazer. Você vai descobrir coisas que fazem sentido para a sua vida. E aí você vai ajustando o seu propósito aí. O propósito é uma coisa bem grande. Você precisa ajustar, você precisa caminhar de acordo com aquilo que faz sentido para a sua vida. Então para de ficar vagando. Já começa a ajustar essa rota aí. Começa a puxar esse propósito aí de acordo com aquilo que você gosta, com as suas habilidades. Aquelas que você já descobriu. E aquelas que você não descobriu, vai descobrindo no meio do caminho, mas se arrisque mais, faça coisas novas, faça coisas diferentes, porque você vai gerar resultados diferentes na sua vida. Para de ter medo de arriscar. A vida é curta para você ficar com medo de arriscar. A vida é curta e passa tão rápida para você ficar com medo de fazer coisas novas. Para você tomar decisões diferentes. Tá tudo bem se você errar. Tá tudo bem se você falhar. Aprenda com seus erros, aprenda com as suas falhas e continue caminhando, continue avançando, porque tem coisas novas te esperando. Não é toda hora que você vai errar, não. Algumas vezes você vai acertar. Esses erros vão te fazer amadurecer. Esses erros vão fazer você crescer. E tá tudo bem. E tá tudo bem se você estiver sozinho. E tá tudo bem se as pessoas não forem com você. E tá tudo bem se você não encontrar ajuda no meio do caminho. Sabe por quê? Porque você é resiliente, porque você é capaz. As habilidades, os dons que foram colocadas na sua mão é para você usar de acordo com o seu propósito. Porque o propósito das outras pessoas podem ser outros. E pode não estar ligado com o seu. E você vai encontrar pessoas que vai passar pelo seu propósito aí. Então só continue caminhando, porque as pessoas vêm e vão. Vêm e vão. Então se você está sozinho agora, fica calmo. Daqui a pouco tem pessoas que vão vir para perto de você. E elas vão embora também, vai vir outras pessoas. São fases. São fases nessa caminhada da nossa vida. Tem algumas pessoas que vão passar pela nossa vida e vão ficar para sempre, mas tem pessoas que vão chegar e vão embora. Vão embora. E tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem problema. Elas contribuíram no que foi importante durante aquele momento para estar com você. Quarto tópico, quarto ponto, quarto passo para você descobrir e viver com propósito é contribuição para um mundo maior. Eu preciso encontrar significado naquilo que eu faço, no serviço. Servir aos outros. Seja voluntário. Seja voluntariando-se ou fazendo parte de um projeto significativo, pode criar um senso de propósito poderoso na sua vida. Alércio, bom dia, seja bem-vindo.
Participar de uma comunidade maior e contribuir para o seu crescimento positivo pode ser uma parte essencial para o seu propósito, tá? Então, como eu disse, arrisque-se a fazer coisas diferentes, mas se envolva com outras pessoas, participe de alguma comunidade, participe de algum projeto, se conecte com outras pessoas, participe de ambientes diferentes. Tem muitas pessoas fazendo as coisas para ajudar outras pessoas. Se voluntarie para algum projeto, para alguma coisa que faz sentido. Busque uma coisa que faz sentido para a sua vida. Quando você começar a ajudar o próximo, você vai ver que faz muito sentido, que você vai começar a ter um direcionamento das coisas que você faz. Se envolva mais nesses projetos. Fala, Joel, bom dia. Se envolva mais nessas questões de ajudar o outro, de ajudar o próximo, de doar, de fazer alguma coisa significativa. Você vai ver que esse propósito vai começar a clarear para você. Esse propósito vai começar a fazer sentido na sua vida. É muito importante estar dentro desses passos aí. Quinto passo, abraçando a evolução e a diversidade. Existem múltiplos caminhos e também mudança de direção. Seu propósito pode se manifestar em várias áreas ao longo do tempo. E você pode ter mais de um propósito ao longo da vida, tá? Ok? Absorva essas informações aí. A jornada do propósito é fluida. E a disposição de abraçar a mudança e de se adaptar é fundamental para uma busca bem-sucedida. Você precisa estar aberto a mudanças. Mudanças acontecem o tempo todo. Mudanças são necessárias. Como eu falei agora há pouco, pessoas vêm e vão da nossa vida. Pessoas vêm e vão, pessoas passam pela sua vida e vão cumprir o propósito delas e tá tudo certo. Você vai continuar cumprindo o seu propósito. Então não se apegue, não se amarre às pessoas que estão entrando na sua vida e depois elas vão saindo. Deixe elas, libere elas para que elas prosperem. E continue caminhando de acordo com o seu propósito, porque pessoas novas vão vir para fortalecer o seu propósito, para te ajudar. E talvez essas pessoas vão ficar por mais tempo, mas talvez elas vão entrar e vão sair também da sua vida. Mas continue caminhando, continue na direção que você entende, continue realizando seus sonhos, continue caminhando de acordo com seus objetivos, continue definindo esse propósito, porque daqui a pouco as coisas vão começar a fazer sentido para você. Talvez não seja agora, mas desenvolva essas habilidades, abrace as adversidades, esteja aberto para mudanças, esteja aberto para coisas novas. Esteja aberto para começar um novo negócio, esteja aberto para começar novas amizades, esteja aberto para frequentar novos ambientes, esteja aberto para mudar de cidade, de estado, de país, de mundo se for preciso. Esteja aberto. Você só vai entender o seu propósito se você estiver aberto às coisas que estão acontecendo à sua volta. Então se lance. Descubra coisas novas e pessoas novas em ambientes novos. Nosso país é um país muito grande, o nosso mundo é um mundo muito grande. Existem várias coisas para você fazer, existem várias pessoas para você se conectar, existem várias pessoas precisando de ajuda, existem várias pessoas orando para se conectar com pessoas como você, porque a sua história pode ajudar outras pessoas. Aquilo que você faz pode ajudar outras pessoas. Aquilo que você está fazendo agora pode ajudar e beneficiar outras pessoas, mas para de se esconder e começa a caminhar conforme o seu propósito, começa a viver com o propósito. Entenda que a sua vida passa muito rápido. Você não sabe sobre o amanhã. Você não tem poder sobre o amanhã. Você não tem poder sobre as coisas que estão por vir. Você nem sabe se amanhã você vai estar aqui. Você não sabe se daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10 anos você vai estar aqui. E o que você está fazendo agora? Como você está vivendo a sua vida agora? Qual é a marca que você está deixando? Como você está impactando outras pessoas? Como as pessoas te veem? Quanto tempo elas vão lembrar de você? Por quanto tempo? Qual é a marca que você está deixando aí nesse planeta? Como eu disse, a vida é muito curta, a vida passa muito rápida. Você precisa viver intensamente todos os dias. Porque todos os dias podem ser os últimos dias da nossa vida. E aí? Você já falou eu te amo hoje para as pessoas que estão junto com você? Para as pessoas que você ama? Você já expressou a gratidão que você tem por elas? Porque nós vivemos no piloto automático e muitas vezes esquecemos de pequenos detalhes. Porque eu não tenho controle sobre o amanhã, eu não sei se amanhã eu estarei aqui. Mas e aí? Como eu estou vivendo o meu hoje? Eu estou vivendo o meu propósito? Eu estou cumprindo?
Eu termino o dia e eu entendo que eu realizei várias coisas durante o meu dia. Eu entendo que eu fui produtivo, eu entendo que eu aproveitei os meus momentos com a minha família, eu entendo que eu aproveitei os meus momentos com as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo, as pessoas que fazem sentido. Eu ajudei o próximo, eu estendi minha mão, eu fiz pelo menos alguma coisa para impactar alguém. Sabe por quê? Porque dói muito saber que o dia termina e você não teve a oportunidade, ou eu não tive a oportunidade, de ter a minha vida mudada por fazer a diferença na vida de alguém. Isso é algo muito forte, isso é algo impactante. Porque todos os dias você e eu temos a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Mas a pergunta é, será que eu quis fazer a diferença na vida de alguém? Ou será que eu quero fazer a diferença na vida de alguém hoje? Porque se eu não quis, ou se eu não quero, com certeza eu não entendi ainda o meu propósito. Com certeza ainda não estou caminhando na direção ou conforme o meu propósito. Porque eu preciso deixar marcas, eu preciso deixar rastros onde eu passo. Porque viver com propósito é pegar as minhas habilidades, é pegar os dons que eu recebi, e eles não são para benefícios próprios, eles são para contribuir com outras pessoas. Os dons, os seus dons e as suas habilidades foi algo que foi confiado a você. É um talento que foi confiado a você. Só que esse talento precisa ser multiplicado. Para multiplicar esse talento, eu preciso usar ele a favor das outras pessoas. Porque um dia eu preciso prestar contas desse talento. Eu preciso multiplicar esse talento. Eu preciso pegar esse talento e usar esse talento. Para que ele possa gerar um impacto. Você já parou para pensar nisso? Oi, Verônica, bom dia. Você já parou para pensar nisso? Que você recebeu dons, que você recebeu talentos, que você recebeu habilidades, que foram dadas, confiadas a você, que você tem essa particularidade. E você precisa usar isso não para benefício próprio, mas para beneficiar outras pessoas, porque quando você beneficia outras pessoas, você também está se beneficiando. Isso é viver com um propósito. É usar aquilo que foi confiado a você para multiplicar, para impactar, para ajudar outras pessoas. Então eu preciso abraçar essa evolução, eu preciso abraçar essa diversidade, eu preciso estar aberto a mudanças. Eu preciso estar aberto a usar essas habilidades em ambientes diferentes. Usar esses dons em ambientes diferentes, porque eu preciso impactar as pessoas com aquilo que me foi confiado. Talvez você está aí se diminuindo, achando que você é pequenininho, achando que você é coitadinho, achando que você não é capaz. Você já recebeu os dons, você já recebeu as habilidades e muitos deles você ainda nem sabe que existe, porque você não foi correr atrás, porque você está aí choramingando no canto, achando que você é vítima, achando que ninguém olha para você, achando que alguém tem que te dar uma oportunidade. A oportunidade não vai vir das pessoas, a oportunidade vai vir do que você provocar, do seu movimento, de você usar os seus talentos, de você usar as suas habilidades. É daí que vai vir as oportunidades. Elas vão aparecer de acordo com o que você se movimenta, de acordo com o que você sai do lugar. Chorar, lamentar, reclamar, colocar a culpa nas outras pessoas não vai adiantar nada. O que vai adiantar é você sair do lugar, é você se movimentar e você entender que você tem um propósito, que você tem as habilidades necessárias, que você tem o dom necessário para fazer as coisas acontecer. Então, se a sua vida não está interessante, começa a encontrar um sentido para a sua vida. Se a sua vida está muito difícil, não quer dizer nada. Se você estiver caminhando de acordo com o seu propósito, não quer dizer nada. É só um obstáculo, uma barreira a ser transpassada. E depois os resultados vão aparecer. Talvez hoje esteja difícil para você. Talvez hoje esteja complicado para você. Talvez hoje você esteja pensando em desistir. Só que desistir não é uma opção quando nós estamos vivendo conforme o nosso propósito. Você pode mudar a sua rota e ajustar de acordo com o seu propósito. Só que você não precisa desistir da vida. Você não precisa desistir de viver. Você apenas não encontrou aquilo que faz sentido para você. Porque quando você encontrar o que faz sentido para você, você vai começar a caminhar. As coisas vão começar a fluir para você. O sexto ponto é superar obstáculos e incertezas, que é o que eu estou falando aqui. Você precisa enfrentar essa dúvida interna. E as dúvidas internas são naturais. Mas reconhecer esse sentimento e continuar explorando é fundamental para você poder
prosseguir, para você progredir. É fundamental, fundamental. Então tenha foco, tenha resiliência. A jornada do propósito pode ser desafiadora, e ela vai ser desafiadora. Mas desenvolver a resiliência, principalmente emocional, vai ajudar você a superar os obstáculos e as incertezas que você tem sobre a sua vida. Então desenvolva esse foco, desenvolva essa resiliência. Faz parte do desenvolvimento pessoal, faz parte do crescimento, faz parte de tudo que nós estamos falando aqui. Então encontre o seu verdadeiro propósito, encontre aquilo que te dá prazer, encontre aquilo que te dá alegria e comece a caminhar nessa direção. Sétimo e último passo para você descobrir e viver com propósito é a ação orientada pelo propósito. Você precisa estabelecer metas alinhadas. Todos os dias, praticamente, eu tenho falado sobre isso. Em tudo na sua vida nós precisamos de metas. Metas específicas alinhadas com o seu propósito. Isso vai fazer com que você crie um roteiro claro para a sua jornada. Claro para a sua jornada. Então busque definir essas metas, tá? Se você já encontrou o seu propósito, ok, defina os seus objetivos. Se você não encontrou o seu propósito ainda, comece a definir os objetivos, mesmo que você não saiba. Defina os objetivos, porque vai clarear, vai fazer com que você chegue cada vez mais perto. Definir os objetivos, defina as metas a serem alcançadas. Não é tão difícil assim. O problema é que você e eu, nós somos preguiçosos, nós não queremos definir isso, nós não queremos fazer um passo a passo, nós não queremos escrever o que nós queremos para a nossa vida. E aí vai ficar muito mais difícil mesmo, porque você e eu, nós colocamos essas barreiras aí. Mas quando eu defino as minhas metas, quando eu defino os meus objetivos, não significa que eu não vou ter barreiras, mas eu sei qual é a estratégia que eu vou usar para poder chegar lá. Porque eu sei qual é o meu objetivo. Eu sei o que eu quero para minha vida. E quando você sabe o que você quer, você se torna um imparável. Você descobre que você tem um poder escondido dentro de você que vai fazer você avançar, que vai fazer você conquistar, que vai fazer você alcançar esses objetivos e viver com propósito na sua vida. Esse é o poder maior que está sobre você. Você só precisa encontrar isso. Você só precisa fazer isso vir à tona, porque você já tem esse poder escondido dentro de você. Então, haja conscientemente, mesmo quando os desafios surgirem. É crucial para trazer o seu propósito à vida. Autoreflexão, autoconhecimento, mergulhar nesse processo, entender a sua identidade, vai fazer com que você entenda também o seu propósito. Tem muita coisa para acontecer para você. Tem muita coisa para começar a fazer sentido, mas ajuste o que for necessário. Busque o que for necessário. É pessoal isso, tá? É pessoal, é você que tem que se desenvolver, é você que tem que buscar, é você que tem que entender o que faz sentido para você. O que faz sentido para você não faz sentido para outras pessoas. É para você. Os dons, as habilidades, os talentos foram confiados a você, para você usar, para você se desenvolver, para você caminhar de acordo com aquilo que você foi chamado. Então, comece a desenvolver isso. Comece a colocar para fora os seus dons. Comece a fazer coisas diferentes para você descobrir novos dons, novas habilidades, novos talentos. Tem coisas que estão guardadas aí, tem coisas que estão enterradas. Não esconda o seu talento, não enterre o seu talento. Porque um dia você vai ter que prestar conta de tudo que foi confiado nas suas mãos. A vida tem um sentido. A vida tem um propósito. Descubra o seu propósito. Descubra o sentido da sua vida. Descubra o que te traz alegria. Descubra o que te traz prazer. E comece a fazer isso. Porque quando você começar a entender o que te dá alegria, o que te dá prazer, não vai ser cansativo trabalhar, não vai ser cansativo fazer as coisas que você faz. Sabe por quê? Porque tem um propósito envolvido, porque está impactando outras pessoas, porque a habilidade, o talento, o dom que foi te dado está sendo explorado, está sendo dedicado a uma causa maior. E aí você começa a entender o propósito. Fez sentido para você essa live? Fez sentido para você esse conteúdo? Deixa nos comentários aí se fez sentido. Se você chegou aí até o final, deixa o seu comentário aí, tá? Porque
eu tenho certeza que muitas pessoas precisavam desse direcionamento. E se fez sentido para você, também compartilha com outras pessoas aí. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esquece, se inscreva no canal aí, dá uma força, compartilha com outras pessoas também. Vai ajudar muito fazer esse conteúdo crescer e também fazer sentido para outras pessoas, ok? Eu desejo que você faça um dia incrível, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você encontre o seu propósito. Que realmente você encontre aquilo que faz sentido na sua vida. E não esquece de compartilhar comigo aí sobre o direcionamento dessa palavra. Tudo que acontecer, manda lá, manda aí nas redes sociais para que eu possa acompanhar o seu processo de evolução e que essas lives possam fazer sentido não só para você, mas para muitas outras pessoas. Porque para mim, pelo menos tem feito sentido e está dentro do meu propósito. Eu não sei até quando eu continuarei com as lives, mas enquanto estiver dentro daquilo que eu estou fazendo, eu estarei aqui compartilhando essa palavra de crescimento e desenvolvimento com você. Fechou? Gratidão por você estar aqui e até a próxima live. Tchau, tchau.